Bom dia. Pequeno atraso, não dá início à sessão da 7ª turma, considerando que a composição nos permite iniciar os julgamentos de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon, nós vamos dar início por eles. E há um pedido de preferência do eminente advogado, que passou por uma cirurgia recente, que ela é do processo com o desembargador Paulo Roberto de Castro, mas falta, então, o doutor Fernando chegando. Então, nós vamos começar os julgamentos pelas sustentações orais da desembargadora Cristiana Fenelon, que ela tem como relatora. Assim que o desembargador Fernando Viegas chegar, a gente interrompe os da desembargadora Fenelon e vamos dar preferência à advogada que requereu e, legitimamente, vai ser deferido isso. Então, doutor Gilberto, por gentileza. Eu estou entrando no sistema, tá? Ah, tá, só um minuto. Assim que for possível, doutor Cristiano. Já dou o sinal. Esse que vai apregoar é da Cristiana Relatora? Como Cristiano relator. Outra coisa, vou esperar o doutor Fernando chegar para aprovar a sessão anterior, mas há algum registro ser feito? Primeiro, dar meu bom dia a todos, ao Ministério Público, aos nossos colegas, doutor Paulo Roberto de Castro, doutora Cristiana, doutor Gilberto, nome de todos os servidores, aos novos advogados presentes, na ansiedade de começar a sessão, acabei sendo deselegante. Minhas desculpas aí. Nosso nobre doutor Arlélio, né? Sempre muito bem-vindo aqui na 7ª turma. Muito tempo, não, hein? Da minha parte, não é só... Mais nada. Beleza. Felizmente, nenhum falecimento para a gente ter que registrar. Parte da vida. Não é a morte que chega, e sim a vida que pede passagem. Só está nos Estados Unidos. Viu desse ditado? Eu não estava, não. É Rubem Alves, Tem amigo. comprado, não. Poxa, você Comprar uma botou casa lá nos Estados Unidos. umas gotinhas ali dentro pra mim, né? Eu olhei assim para trás, tomei um susto, rapaz. Pensei que era uma penada, é o Geraldo. Nossa Senhora. Graças a Deus. Aprovado. Tá. Você estava de férias, né, Gilberto? Tava. De novo, né? Que beleza. Que beleza. O ano para ele passa depressa. Faça para os outros, faça. Presidente, pela Pois não. ordem, só manifestar a solidariedade à questão do incêndio lá na vara de Patos, muito doutor bem Weber, né? registrado na audiência nossa, muito bem. Falei como foi permitido absorver isso pela 7ª turma, o nosso amigo Weber, Exato, contemporâneo de pessoal, os faculdade, presidentes da a toda a vara do trabalho, esse ato, Já me substituiu de uma vez, não? essa agressão injustificável. Temos condições de... Pode ser? Então, nós vamos dar início à sessão, desembargadora Cristiana, nos processos de relatoria do desembargador Cristiana Fenelon. Doutor Gilberto, por gentileza, o pregão. Número 12 da pauta do PJE, número 12, processo número 10.530. Inscrita advogada Daniela Rodrigues Botinha. 12 da pauta. Vou pedir licença para ir direto à conclusão. Por favor, doutora Cristiana, a conclusão do seu voto. Caso, eu estou conhecendo do recurso, mas, no mérito, estou negando de provimento. Conhece, nega, provimento. O recurso é do reclamante. Doutora? Doutora Daniela. Doutora Daniela, com a palavra, caso queira fazer uso. Bom dia. Tendo em vista a particularidade do processo, eu só reitero os termos do recurso. Tá certo. Eu vou pedir licença para manter o voto. Está aqui tudo muito bem explicado. Uma vez que não houve nenhuma arguição específica da tribuna, peço que o Viene e mantenha. Rapaz, que coisa horrível essa janela aqui. Que perturbação. Todas as questões foram abordadas, a senhora vai poder. Mantido o voto pela relatora, consulto o eminente desembargador Paulo Roberto de Castro como voto. Eu já acompanhei, presidente, já votei, inclusive. Perfeitamente. Eu, da mesma forma, peço bem advogada, acompanho a eminente relatora. Obrigado, bom dia. Muito obrigado, doutora. Só há mais uma sustentação oral da doutora Cristiana. Vamos fazê-lo de imediato e depois a gente passa, então, o julgamento na sessão do desembargador Paulo Roberto de Castro. Bom dia, doutor Fernando. Tudo bem? Número 4 da pauta, processo número 10.020. Inscrito advogado André Schmidt de Brito. 4 da pauta. Doutora Cristiana, por gentileza. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo réu, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por ausência de citação, custas inalteradas.
Conhece, rejeita preliminar e nega provimento. Doutor André, por gentileza. Eminente desembargador presidente, ilustres componentes da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, seu secretário, colegas presentes. Esse é mais um caso da questão da citação por carta simples, né? No caso em questão, a reclamada, dentro da orientação da portaria 323, foi citada por carta simples, não compareceu à audiência, o juiz proferiu sentença. Ela comparece logo em seguida, juntando a notificação, esclarecendo que foi intimada após a data da audiência, pedindo ao próprio juiz fosse declarada a nulidade de forma até imprópria e depois fez o recurso. O que eu pondero aqui, isso é conhecido aqui no tribunal, nessa determinação, é que a própria portaria que determina a citação por carta comercial simples, ela recomenda, é uma recomendação, que, caso não haja o comparecimento da empresa, que se refaça essa comunicação mediante carta comercial registrada. E essa portaria, ela tem que ser interpretada conjuntamente com o artigo 841, parágrafo 1º da CLT, que determina que a notificação será feita por registro postal com franquia. Eu até, curiosamente, quando nós vamos na notificação que está no processo eletrônico, ela é datada, ela tem uma data. E como ela tem um carimbo do Correio escrito TRT e um número, eu procurei ligar ontem para o TRT, para os Correios, para tentar identificar pelo menos a data de postagem dessa correspondência, porque no processo eletrônico não tem data de postagem. O que está se presumindo é a data que está assinada, que está aposta nessa notificação inicial. E o Correio, a informação que eu obtive, que ainda que por carta simples, se houvesse o cuidado de cadastrar o CNPJ ou o CPF da pessoa, seria possível identificar a data de postagem. Então, essa é uma situação. Há aproximadamente umas 4 semanas atrás, eu até colacionei aqui esse acordo, um acordo da primeira turma da Lavra da desembargadora Maria Cecília, em que ela aborda essa questão e me pareceu assim, com bastante clareza, porque o ato de citação é um ato formal, uma reclamação em que se pede horas extras, horas em Tinder, vários pedidos, e evidentemente, se o reclamado tivesse de má-fé, bastaria ele aguardar, né, e acudir na execução, não comparecer, porque, inclusive, estão fazendo essa distinção. Se ele simplesmente não comparece, é uma situação que poderia ensejar a nulidade de citação. Se ele comparece, aí reforça que ele tem que provar. E esse acordo da desembargadora Município é exatamente nesse sentido, porque não tem sentido, não é razoável essa prova negativa, porque o meio que ele teria de provar seria esse AR. E numa empresa pequena, você, inclusive, não tem registro na entrada de portaria, de nada. O processo é o 124.27/2017, 0182. Vou pedir vênia aqui para ler um trecho do voto. Como a reclamada não compareceu à audiência criminal, a Secretaria da Vale de Origem deveria ter efetuado nova comunicação mediante carta R registrada com aviso de recebimento, exatamente como disposto no artigo 3º da referida portaria. Note-se que, apesar da redação do mencionado dispositivo sugerir que constitui uma faculdade do juízo, em verdade trata-se de um dever, tendo em vista os princípios contraditórios da ampla defesa devido ao processo legal, destacando-se que não é possível a presunção da citação válida fora das hipóteses definidas em lei. E, relativamente ao procedimento da citação, a CLT contém regra expressa, dispondo que a notificação será feita em registro postal com franquia, artigo 841, parágrafo 1º. Assim, expedida a notificação inicial na modalidade de carta comercial simples, não é razoável presumir o recebimento da correspondência, ainda que encaminhada ao endereço correto da ré, porque a falha pode ter ocorrido do próprio serviço de postagem. E como não há registro de correspondência ou serviços adicionais de aviso de recebimento AR ou mão própria MP, a correspondência não possui código de rastreamento e sequer havia obrigação de entregar em mão do destinatário. Logo, não há como comprovar a efetiva entrega da correspondência no local de destino ou mesmo a data de seu recebimento, não sendo razoável atribuir à ré o ônus da prova que não recebeu a notificação, por se tratar de prova negativa praticamente impossível de ser produzida. Nesse mesmo sentido, um acordo do Dr. Luiz Otávio Renault, que, nesse caso especificamente se tratando da comprovação da data de recebimento, é o 10.197.45/2017-0087, e também um acordo do Dr. Luiz Felipe Bozon,
em que ele destaca: impossível para o destinatário provar quanto recebida a correspondência, aplicar-lhe a presunção seria dele exigir a prova de fato negativo indeterminado. Então, o que eu faço é essa ponderação. Essa medida foi uma medida para se, num momento de crise, né, de verba no tribunal, que se adotou isso, mas tem que ser uma medida, com devida vênia, a proposição de voto da emenda relatora, adotada com cuidado, porque os efeitos são muito nefastos para a empresa. E, como eu repeti, se essa empresa tivesse má-fé, bastaria ela não comparecer e deixar para a rua a nulidade de citação e execução. Ela foi da mais absoluta má-fé quando ela comparece através dessa petição. Então, o que se espera aqui, observados os princípios contraditórios da ampla defesa, é que, com a devida vênia da proposição do voto da eminente relatora, seja acolhido o recurso empresarial. Bem, doutora Cristiana. O recurso trata justamente dessa preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação, no prazo mínimo de 5 dias, né, da data designada para audiência. Ocorre que a data indicada pelo réu acerca do efetivo recebimento da notificação ultrapassa quase o quádruplo da média de prazo para entrega via Correios no referido endereço, ou seja, mais de 20 dias. A alegação de que a notificação teria sido lançada pelo portão não se coaduna com o procedimento do registro postal, em que são anotadas as hipóteses de mudança negativa de recepção ou ausência, providenciando-se a devolução ao remetente. E o artigo 774, parágrafo 1 da CLT, enuncia: tratando de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou no de recusa do recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la no prazo de 48 horas ao tribunal de origem. Remetida a notificação para o endereço correto com a satisfatória antecedência, não há plausibilidade na alegação de não recebimento no prazo mínimo de 5 dias da data designada para a audiência. No processo de trabalho, para que a notificação produza efeitos legais, basta a remessa ao endereço correto do empregador sem a devolução. No caso, a correspondência foi devidamente encaminhada para a residência demandada, sem qualquer elemento de prova sobre o não recebimento no prazo mínimo de 5 dias antes da data designada para a audiência. A reclamar recebeu a notificação. E ela está dizendo é que não foi no prazo de 5 dias. O registro de próprio punho no cabeçalho da notificação, no sentido de que chegou no dia 20 de 2 de 2018, o correio jogou embaixo do portão, não é elemento de prova suficiente para afastar a convicção acerca da oportuna citação. Eu mantenho o voto. Perfeitamente. Doutor Paulo Roberto. Presidente, eu já até votei nesse processo, mas eu acho que é importante uma pequena ponderação, não quanto ao voto da relatora em si, mas isso é um problema, e o advogado postou bem isso, né? Aqui não é ausência de citação, e sim desobediência do quinquídio legal, né? Isso é um problema que nós enfrentamos no primeiro grau por muitas vezes, né? E eu aqui faço coro com o advogado, realmente é um verdadeiro absurdo mesmo, né? Cria-se um absurdo porque, em primeiro lugar, embora exista a súmula 16, mas a questão de prova de fato negativo não seria, evidentemente, do próprio réu aqui. Agora, é tipo da economia, né? E é verdade, o seu lembro foi uma economia... Legal, né? Não, sim, é uma economia que traz esse problema, né? E aqui não está se a duvidar do que o advogado está falando, mas a verdade é o seguinte, a verdade é que até eu já convivi com esse problema no primeiro grau, da dificuldade de obter no correio, porque antigamente você pedia uma certidão no correio, né? Você pedia uma certidão no correio dá uma certidão. Não dá para mim mais certidão, né? Agora, aqui eu sou obrigado, a despeito do que foi dito na tribuna, eu sou obrigado a concordar com o voto da relatora, porque, querendo ou não, nós não temos nenhum elemento contrário de prova que essa notificação, com o efeito de citação, teria sido entregue no lugar correto, foi entregue no lugar correto, né? Agora, a questão da posição pelo próprio reclamado, e aí que me parece que é emblemático, como a relatora cita, de só 20 dias após, né? 20 dias após o reclamado fazer uma anotação, dizer, agora que eu recebi, né? E aqui a gente põe também um outro detalhe, o Correio, né? O Serviço de Correios do Brasil, que era uma empresa de Correios e Telégrafos, que antigamente Correios e Telégrafos, né, praticamente não tem mais telégrafo, que era uma empresa realmente tida como naquelas empresas criticáveis,
Hoje ela é tido, né? O serviço de correio, hoje os carteiros, ou as pessoas que trabalham no correio, e especialmente os carteiros, são verdadeiros oficiais de justiça ad hoc, né? E há uma responsabilidade muito grande, e a própria notificação, né, com efeito de citação, ela tem lá os quadradinhos onde o carteiro é obrigado a relatar ou botar o X, né, se a pessoa morreu, não reside mais, mudou-se, etc. Então, isso levou, diante, né, da eficiência do Correio, levou à credibilidade das intimações que são feitas pelo Poder Judiciário, não só trabalhista, mas também de qualquer outra área do Judiciário. Então, presidente, eu acho que, eu vou acompanhar a voz da relatora, mas acho que, sim, o advogado falou bem, pode até na execução, ele argui a nulidade de citação, né? Mas no momento aqui eu estou acompanhando o voto da relatora, porque eu não vejo, né, ele mesmo não vejo como poder se afastar do que está dito no voto, entendeu, presidente? Então, pedindo todas as vezes ao advogado, viu, doutor? Eu estou acompanhando o voto da relatora. Essa questão, de fato, o tribunal descumpre a lei, né? Isso é um fato. Ao fazer economia de não enviar por AR, eu lembro quando eu era estagiário do meu pai, essa súmula 16, a presunção era de 48 horas, falou assim, mas chega em 24. Chega antes. E a gente pegava a AR lá e chegava em 24, então teve muita empresa que alegava os 5 dias da contestação e fazia a prova em contrário. E depois veio essa decisão, realmente, momento de crise, mas mais de caráter administrativo que caráter legal. A forma como o tribunal encaminha a notificação ao empregador não é correta, tanto por um lado como por outro. Ela pode prejudicar o empregador numa situação semelhante a essa, como pode também o mau empregador dizer que não recebeu essa carta e postergar para frente. Então, isso aí não é benéfico, nem para o empregado, nem para o empregador, mas é uma economia. E, de fato... O quadro que a eminente desembargadora, e por isso eu estava e acompanhei na votação pela possibilidade de identificação de que recebeu e ultrapassou muito o prazo, de fato tem muita lógica, porque não é a alegação de não ter recebido ou de não ter chegado, ter passado o ponto. Mas eu acho que e até lembrando, quando estava lá, quando o ministro Renato veio para correição aqui no tribunal no ano passado, ele comentou sobre essa portaria comigo lá, falou, tem esse problema dessa portaria aqui, que não cumpre a notificação na forma como ele. Mas quando ele veio aqui, voltou e falou, mas como ninguém levantou esse problema lá, ele nem tratou. E assim continua fazendo dessa forma mesmo. Eu vou pedir, vênia eminente relator, embora estivesse acompanhando e acho perfeito o raciocínio lógico, Vossa Excelência, mas me parece que o problema está anterior, está na própria portaria, que ela não permite efetivamente saber que dia que houve a notificação. Então, para a gente falar, considera-se notificado em 5 dias, mas ali por quê? Porque havia a prova do AR, e agora não tem esse retorno. O AR não é usado na região há muitos anos. Há muitos anos, já tem mais de 10 anos. Há mais de 20. Mais de 10 não são 20 não, mas faz mais de 10 anos. Eu ainda advogava quando foi suspenso. E, de qualquer forma, não revogou a lei. Eu acho que essa portaria não cumpre o que está previsto em lei, mas a agilidade e a boa parte das notificações vão ocorrendo. Nem o tribunal tem orçamento para estipular o AR, a menos que voltasse ao oficial. O oficial de justiça, às vezes, vai à casa da pessoa, a pessoa se oculta também, diz que não está. Isso é muito relativo. Só se a gente agora passar a exigir... nós tínhamos que criar, hein, presidente? Eu acho que vai lá e tirar uma foto. O que Vossa Excelência está dizendo, eu não sou contrário, mas nós vamos inventar, não vamos criar alguma coisa aqui, né? Porque você tem a própria súmula, né? Criticável, evidentemente. Acontece... A súmula é para outra época. Acontece isso aí. Qualquer cartinha, qualquer notificação para a parte de andamento processual, não era só a notificação da inicial, não. Era tudo feito por correspondência. Todo o procedimento era feito por correspondência. Olha, eu enfrentei várias coisas rapidamente, nós estamos com pouca sustentação oral, você me permite, eu enfrentei, a Cristiane deve ter enfrentado também, o doutor Fernando, no primeiro grau, o seguinte, o que o juiz de trabalho faz? Processo físico. Enviou a notificação, né, carta simples, audiência, chamou, aí vamos lá, qual é a regra? Não, se foi para o local indicado, correto, está tudo bem. Você virava o processo, chama aí de novo, chamou, revelia, foi primeiro certo. Aí, no mesmo dia, aí me chegava, às vezes, de volta,
Mudou-se, o endereço está incorreto. Aí eu fazia aquele negócio de caçar revelio, mesmo caçar velino. Põe o processo em pauta de novo Pior que aí o tribunal anulava. Feliz, deixaram de ser dados, o processo foi adiado, e a parteria tinha sido citada validamente, chega a comprovação depois da audiência, e aí na próxima audiência, quem não aparece é o reclamante, e aí o processo com outro destino, de confissão ficta contra o reclamante. Isso aí é processo. Agora, pergunta se quer cadastrar um e-mail ou um telefone para receber a citação, qualquer um. Não quer, não. Ninguém quer. O que eu acho, hein, presidente, desculpe, relator, o que eu acho é o seguinte, vocês têm razão no que falou aí. Agora, são dezenas de situações que podem ocorrer em função disso aqui. Entendeu? Nós não podemos... eu até ia falar assim, qual o posicionamento da turma? Né? Tem que ser caso concreto. Caso concreto. Porque senão você pode criar um monstro aqui. Né? Porque aí, eu não recebi, é complicado. Então, eu acompanhei, presidente, né? Exatamente, o fato que me fez acompanhar foi exatamente isso, né? Porque poderia, a menos que a pessoa não more lá, ou tenha residência lá, não vá lá, porque tem isso também, né? Só mora. Né? Mora lá no local, né? Então é complicado, né? É igual aquelas histórias de caixa postal em edifício, já viu, né? Mas eu estou pedindo ver no advogado, estou acompanhando a relatora. Presidente. Quer manifestar? O Ministério Público está querendo se manifestar. Eu vou dar a oportunidade, por favor. Bom, essa questão da nulidade preocupa muito o Ministério Público, embora não seja um processo efetivamente que demande parecer circunstanciado, mas o que eu tenho percebido atualmente quanto aos Correios, porque a doutora relatora demonstrou muito bem esse lapso de tempo temporal, que é um absurdo não dizer que, não é, que efetivamente não recebeu. Mas o que está acontecendo muito frequentemente são as greves dos Correios, que pode ser que nesse período haja greve e você fica 10, 15 dias sem receber. Tem havido greve, aliás. É matéria de prova, né? Então, é matéria de prova, mas como o procurador da parte não se manifestou sobre isso, mas eu acho que é uma questão de tranquilidade, até de justiça, que se converta o julgamento em diligência para que ele tenha um prazo aí, talvez, de 3 ou 4 dias para provar se houve ou não uma greve dos Correios. Eu vou indeferir de plano aqui, porque não houve pedido nesse sentido, é matéria de prova. Não, e só, me desculpe, porque a notificação saiu em 22 de janeiro para audiência em fevereiro. Não é a época da database dos Correios, normalmente é... Não, mas o presidente, mas o doutor Arlé levantou um negócio interessante. Sabe o que aconteceu recentemente em Lafayette, em Conselho de Lafayette inteiro? Tanto é que agora eles colocaram o CEP em todas as ruas, que não tinha, um CEP só. Simplesmente não havia greve. Mas o Correio, simplesmente, como se fosse uma operação padrão, houve uma reclamação geral na cidade, que qualquer correspondência, você só recebia 10, 15 dias depois, ninguém sabia por quê. Aí precisou haver uma audiência pública, chamar os Correios foram... Aí, realmente estava atrasado, muita coisa, né? Aí lá nós não vamos, se for para o Rio de Janeiro é pior, né? Lá nós não vamos, não. Lá nós não chegamos perto, não entrega, ou vai quando puder, vai quando a polícia acompanhar. Então pode acontecer, mas não é o caso aqui é matéria de prova, entendeu? Se fosse greve, teria que colocar. Para clarear, eu não voto, não, mas eu assinei essa portaria que alterou a correspondência. Me desculpa. Não, é só para clarear. Mas foi de agora, não? Foi antigo. Mas a portaria nós assinamos aqui, alterando essa forma de correspondência. E a correspondência, normalmente, elas são entregues, sim, os Correios são eficientes. Então, no começo, né, não vale para este caso, não estou acusando ninguém de nada. No começo acontecia de chegar na hora da audiência, a parte não comparecia. Aí mandava para o oficial de justiça. O oficial de justiça ia, chegava ao local, dizia, né, que estava indo entregar porque a parte não compareceu, e a parte justificava. Falei, não, eu recebi sim, mas o meu advogado me orientou para eu não ir à audiência, porque não estava registrada. Então, eles recebiam e fraudavam, porque registrado ou não tendo recebido, a obrigação é comparecer. Então, alguns juízes me consultaram. Falei, então, vou fazer o seguinte, aplica a revelia. A partir daí, o índice caiu a quase zero, todos passaram a comparecer. Então, né, alguns advogados orientavam para a parte não comparecer para ganhar tempo ou para qualquer outra razão, né? E não ia, mesmo tendo recebido. Então, normalmente, eles recebem em quase 100% dos casos. Então, esse problema nos Correios não existe. O problema da greve também é pontual e, quando há, a vara sabe e ela faz, né, no caso, né, uma nova notificação quando ela não tem certeza da entrega.
Mas não vale para este caso, é só orientar com relação à portaria que Não, eu até assinei no meu período em que Por era isso, corregedor. inclusive, desculpa, o ministro Renato falou que não teve problema nenhum quando veio aqui, não foi nenhuma reclamação dos advogados. Isso, e para acrescentar ainda, a economia anual é em torno de 5 milhões de reais. Não tem dinheiro. Eu acho Que que não é é pouco. já que Então, o governo dado- não nos dá mais verba. Embora, então, podemos, gostaria... Não. Então, feitas essas ponderações, nada como colegiado e o debate mesmo, inclusive com a participação do Ministério Público, do Corregedor. Pois não, doutor André? Só o doutor Fernando colocou, nesse caso, inclusive, que eu coloquei, se houvesse uma orientação de advogado, seria no sentido de não peticionar, ficar quieto e for na execução. Isso, na meu ver, demonstra boa-fé. Mas, assim, sem causar coluna, nesse caso específico, né? E eu gostaria de indagar o senhor, eu sei que é uma faculdade, mas com relação ao voto vencido, se fosse possível... Não, mas, na verdade, não vai ser decidido, não. Feitas essas ponderações, eu vou acompanhar o voto da eminente relatora, e isso, de qualquer forma, tem todas as condições aí. A parte está muito bem assistida para discutir a Mas é própria por isso que eu validade dessa portaria perante o Tribunal Superior do Trabalho. Eu acompanho a eminente relatora e a proclamando o resultado no centro do voto. Mas é por isso que eu fiz a ressalva que eu conheço o advogado e sei que ele não E faz. aí, tenho certeza, porque com certeza não foi, se teve esse tipo de orientação, não para o doutor André, que é um advogado extremamente respeitado, ao que merecedor de toda admiração e de todos nós, sem questionar. Não está se discutindo a postura do advogado aqui de forma nenhuma. Então, se proclama no resultado, no sendo do voto da eminente relatora, nós vamos agora à sala do desembargador, a sessão do desembargador Paulo Roberto de Castro, a nobre advogada. Deixa eu abri-la. Fez a audiência recente. Desculpa, audiência não, uma cirurgia recente, nós vamos dar preferência a ela. Preferência regimental, relator desembargador Paulo Roberto, processo número 15 da pauta, processo 11345, inscrita advogada Gisele, 7 Câmara, 15 da pauta. Aqui, não está entrando, não continua na sala. Processo 15 da pauta, já conseguiu, chegou aí, Desmar? Estou chegando aqui. Porque o meu eu estou abrindo, Não, o meu tem uma janela, abrindo rapaz. na sala da Cristiana. Não, eu já abri a minha sala aqui. O negócio é uma janela. 11 o quê? O que você falou? 3 o quê? Qual o 15, né? Você falou, Gilberto? É o 15. 15, não, tudo bem. Não precisa dar o número, não. No meu, eu chego aqui rápido. Já estou com ele aqui, já. Estou com ele aqui. Assim mesmo. Coloque. Meu Deus do céu. Como é que eu vi essas coisas aqui? Não, porque ela escreveu aqui agora. Ah, 11.354, desculpa, estava... É porque não fez inscrição hoje, doutor. Presidente, eu vou diretamente à conclusão. Por favor. Eu estou conhecendo de ambos os recursos, presidente. No mérito, estou negando os provimentos respeitosamente. Conhece e nega provimento a ambos os recursos. Doutora Gisele, com a palavra. Bom dia, emérito relatora, demais desembargadores. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade de adiantar minha sustentação, né, e aos servidores e aos nobres colegas advogados. Bom, eu estou falando aqui pela Azul, linhas aéreas, eu vou tocar em 3 pontos nessa sustentação aqui, porque a gente observou na sentença uma divergência muito grande entre o depoimento da testemunha do reclamante com o depoimento do próprio reclamante. Houve várias contradições. E a testemunha do reclamante, a gente entende que ela realmente faltou com a verdade ao a gente fazer essa comparação ali. Então, um dos pontos, né, dos pilares aqui, foi a questão dela ter falado que, a testemunha ter falado em relação ao paradigma Wilson, que ele teria exercido funções idênticas ao reclamante, sendo que o reclamante ele era um gerente, ele cuidava de 340 pessoas, mas estava subordinado também a esse Wilson. Ele mesmo confessou em seu depoimento. Então, nessa parte, a gente pede vênia para que haja uma reflexão sobre esse voto, né? Porque houve realmente uma contradição muito grande. Outro ponto também é em relação ao favorecimento, né, que houve, que ele afirmou categoricamente que
O reclamante falou que era gerente geral. Ele citou isso no seu depoimento. E já a testemunha ele falou o contrário. Ele falou que não era gerente geral. Então, houve esse embate aí entre os depoimentos, que a gente entende que maculou bastante esse tipo de prova. E a terceira questão aqui envolve, eu vou pontuar aqui em relação à periculosidade, né, que embora seja uma prova técnica, obviamente tem um perito e tudo, mas pela função que o reclamante exerceu, ele ficava num local que ele não ia à pista, ele ia raramente à pista, exatamente pela função que ele exercia. E a gente trouxe bastante elementos em relação a isso, mas, infelizmente, o perito ele não considerou isso. Então, a gente, novamente, pede vênia para que haja a revisão. E, por último, em relação às horas extras, porque, pela função de gerente geral, né, a gente entende também que, como foi concedidas as horas extras, elas não foram corretas na sentença. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência para poder rever esse posicionamento, se fosse possível. Muito obrigada. Eminente relator, com a palavra. Presidente, respeitosamente, eu me cinjo no recurso. Com relação à questão que foi dita pela advogada, era recurso do reclamante que foi negado provimento. E quanto ao recurso reclamado propriamente dito, salvo engano da minha parte, é só adicionar periculosidade só. E aqui eu estou mantendo a decisão, né? Porque foi exaustivo, inclusive, né? Foi exaustiva a questão da periculosidade. Então, como o voto é muito grande, e aqui eu estou aplicando a súmula 364 ST, né, em função do risco, e eu estou mantendo o voto, presidente, respeitosamente, quanto à demanda. Presidente. Com todo respeito, de fato, presidente, não há recurso quanto à equiparação salarial, nem horas extras, até porque não houve condenação em horas extras. Então, sim, mas é porque a gente está fazendo também, estou fazendo também das contrarrazões do recurso. Tá, desculpa, porque eu misturei aqui. Eu fiz das duas de uma vez. Então, na equiparação salarial, eu recebi memorial da parte reclamante, e com muita atenção também. Fiquei balançar na questão do cargo de confiança só no período do salário, mas efetivamente a diferença era muito elevada. Eu acompanho o eminente relator e consulto o doutor Fernando como vota, com a ressalva de entendimento. Só ressalva de fundamento. É só ressalva de fundamento. Eu entendo que todo trabalhador tem direito a hora extra, mas a jurisprudência não entende assim, eu acompanho. Acabei me quedando a isso, mas com Vossa Excelência voltando a afirmar, eu vou reconsiderar a situação também, porque é um comando constitucional. Até mais elastecido. Doutor Gisele, então fica proclamado o resultado em termos do voto relator, negando provimento a ambos os apelos. Muito obrigada, viu, Excelência? Nós temos sentações orais à distância, mas só tem... Mais uma preferência, Tomás. Do doutor não, de advogado de fora, na sala do doutor Fernando. Ah, tá bom. Mas então agora, porque cada mudança de sala, nós temos mais uma sustentação do desembargador Paulo Roberto, não é? Ah, não, são duas. Então vamos interromper, são as duas. Qual o número, Gilberto? Tem mais... O que a gente tem? Mais então? Tem um advogado de fora, um desembargador Fernando Viegas. Isso. E tem duas sustentações à distância. Nós vamos atender o advogado que é de fora, na sustentação do doutor Fernando Viegas, por gentileza. E imediatamente nós vamos sair da sala do doutor Fernando Viegas e vamos para a minha sala para a gente poder fazer dos dois advogados que têm sustentação oral à distância. Então, vamos agora à sessão do desembargador Fernando Viegas. Preferência regimental número 8 da pauta, processo número 11.117, inscrito o advogado Brênio Gonçalves, 8 da pauta. Doutor Fernando, por gentileza, conclusão do seu voto. Votei em todos. Conheço o recurso no méritos do provimento para excluir da condenação os honorários advocatícios. Esse é o provimento conferido, doutor? Brênio. Doutor Brênio, por gentileza, com a palavra. Excelência, seria possível ouvir se haveria alguma divergência? Fica ressalvada a manifestação em caso de voto divergente. Eu estou acompanhando, já votei, presidente. Acompanhando integralmente o relator. Acompanho o relator. Então, a unanimidade sendo do voto do relator, doutor. Tá ok. Obrigado, excelência. Eu agradeço a presença do senhor. Vamos acabar com o doutor Fernando? Não acaba com ele, não. Acaba comigo, não. Acabar com ele, não, só com a sessão. Ele é gente fina, não precisa. Isso é pelo atraso?
Não, de jeito nenhum. Eu mandei o preposto, então Eu não vi, tem o revelia. preposto agora na hora, tem revelia. Não. Marcelo, você viu uma na internet que mandasse uma jornalista falou assim que se perde o emprego, não viu? Não. Fala, né, ele ia entrevistar um coronel da Polícia Militar, falou, e agora vamos apresentar aqui o chefe do PCC. O cara falou, Então vamos encerrar a sessão do desembargador Fernando Viegas. O doutor Gilberto, por gentileza. Chamou. Número 5 da pauta, processo número 10679, inscrita a advogada Cristiane Pereira. Doutor Fernando, não estou vendo o advogado se movimentar. Por gentileza, conclusão do seu voto. Conhecendo o recurso e dando provimento para declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a diferença de contribuição para a FUNCEP. 10679? Não, esse não. Não é esse não. Esse é o... Ah, veio um no fundo aqui, ó. Tá vendo? Esse é outro. Então, desculpa, é outro. 679. Essa é da competência. Veio colado uma folha. Então, não, esse aqui é o AP. Isso, está certo. Jaqueline, Caixa Econômica. Eu não estou conhecendo a grave de petição por ausência de ataque ao fundamento da decisão recorrida aplicada na súmula 422 TST. Não conhece do agravo, eu consulto o doutor Paulo Roberto. Eu estou acompanhando, presidente. Perdão, eu vou pela ordem certa. Doutora Cristiana, me desculpa, é entusiasmo aqui. Você não, de acordo. Mas nós não brigamos por causa disso, não. Não, pode falar com a ordem. Pode, doutora Cristiana, por gentileza. De acordo. Acompanha o doutor Paulo Roberto. A mesma da mesma coisa. forma, se proclama no sendo do voto do É o relator. melhor. O seguinte, Número 2 da pauta, processo número 10134, inscrito o advogado Tarcísio Flores Pereira. 2 da pauta. doutor Fernando, por gentileza, conclusão do seu voto. Estou conhecendo e dando provimento ao recurso para reformar a decisão que extinguiu a demanda sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. Doutora Cristiana, por Inteiramente de gentileza. acordo. Doutor Paulo Roberto. De acordo. Então, se proclama os termos do voto do eminente relator. Vamos agora, então, na minha sessão. Primeiro, chamar os dois processos de sustentação oral à distância e depois os demais. Sustentação oral à distância, a partir de Patos de Minas. Número 17 da pauta, processo número 10886. Inscrito o advogado Hélio Alessandro Ribeiro. 17 da pauta. 10886. 7 da pauta. Conheço do recurso interposto pela ré e, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor Hélio, por gentileza, caso queira fazer uso da palavra, ou ressalvar a oportunidade em caso de voto divergente. O senhor está pelo reclamante, né? Isso, eu estou pelo reclamante, gostaria de ouvir os demais votos. Então, fica ressalvada a oportunidade, caso de voto divergente, eu retorno a palavra ao senhor. Eu consulto o doutor Fernando como voto. Eu estou de acordo. Acompanho o relator. Doutora Cristiana? Também. Unanimidade sendo voto do relator. Negar provimento ao apelo da ré. Ok, muito obrigado a todos. Bom dia, um abraço de Patos de Minas e São Gotardo. Muito obrigado, senhor Domênico. Bom final de semana. Número 37 da pauta, processo número 11778. Inscrito o advogado Fernando Augusto Silveira Trindade. 37 da pauta. Esse não é a distância, Não, é porque para dar tempo. Ah, tá certo. Desculpa. Doutor não, sou eu que estou com a palavra. Eu recebi o doutor Fernando também para o memorial, já tinha analisado o processo com atenção, voltei a ler, mas eu vou pedir vênia, eu estou negando provimento ao apelo. Inclusive no que diz respeito à questão de cerceamento e defesa, mas para facilitar também a manifestação de Vossa Excelência, eu reanalisei aqui os elementos de prova tornam desnecessária a realização de perícia, no meu entendimento, até porque, não obstante aquele primeiro exame de sangue tenha sido apontado um negativo, que o juiz também afastou pela ocorrência de equívocos que podem se dar, pela data de nascimento da criança, pelo ultrassom, demonstra a concepção ainda no período do contrato de trabalho. Então, com todas as vendas, só para fundamentar, Vossa Excelência poder melhor exercer o seu direito de sustentação oral. Fica com a palavra, doutor Fernando. Obrigado. Inicialmente, bom dia a todos. Doutor Marcelo Pertence, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da turma, senhor representante do Ministério Público, senhores servidores, senhoras e senhores presentes. Eu queria, em primeiro lugar, destacar a gentileza e a atenção com que fomos recebidos nos gabinetes por ocasião da entrega dos memoriais. Isso apenas revela como essa turma e o TRT
emprestam cuidado e atenção aos advogados aqui da nossa jurisdição. Eu agradeço muito por isso. Nesse processo, eu destaquei no meu memorial, e aqui da tribuna também, que a questão que se discute não é o direito à estabilidade de gestantes, é um direito que não se deve discutir realmente, é uma garantia, um marco civilizatório importante, uma garantia que não se deve se discutir. O que nós discutimos aqui é um postulado constitucional do direito à ampla defesa e à ampla produção da prova. E por que se discute isso? Nesse processo, nós entendemos que, quando dispensada a empregada, após 26 dias de um contrato de experiência, ela se disse grávida e a empresa tomou cuidado de buscar um exame que comprovasse ou não essa realidade. O exame deu negativo, um índice baixíssimo de beta-HCG. 11 meses depois, essa postulante vem a juízo apresentando um exame de ultrassom, e o exame de ultrassom ele não é um dado objetivo, ele faz uma análise subjetiva de uma realidade apresentada na tela. Esse exame de ultrassom diz que provavelmente ela deveria estar grávida quando a dispensa. Mas esse exame de ultrassom tem um detalhe que o coloca em dúvida, que é o lançamento da última menorreia, a última data de menstruação, em 15 dias após a dispensa. Bem, o que nós temos nesses autos? Nós temos uma prova que é o exame típico de gravidez em todo o mundo, que é o exame de sangue negativo. Nós temos um exame de ultrassom que pode indicar uma realidade diferente. E nós fazemos o quê? Uma interpretação subjetiva, como propôs o juiz Acor, ou seja, pelo senso comum, previsto no artigo 375, nós vamos imaginar, retroagir a certidão de nascimento para dizer quando foi a concepção. O que nós queríamos e buscamos com a prova técnica é dizer realmente qual dos dois exames presentes nos autos é o correto. Por que o exame de sangue seria um falso negativo? Quais as razões técnicas para isso? Por que o exame de ultrassom é o correto? Quais as razões técnicas para isso? Nós temos dois exames técnicos, duas provas objetivas, contraditórias, cada uma em sentido oposto. A perícia ela serviria para garantir aos litigantes a certeza, ou a maior proximidade da certeza com relação à data dessa concepção. Eu, como gosto de ressaltar, não estou discutindo o direito à estabilidade, eu estou discutindo o nosso direito a ter uma ampla produção de prova e uma garantia mais eficaz. Porque nós entendemos que a fundamentação no artigo 375 do CPC, ela, inclusive, é equivocada, porque o próprio artigo diz que o juiz pode dispensar a prova, quando fundado num senso comum, mas o próprio artigo excepciona a questão técnica. E nós achamos que, por mais conhecimento que possamos deter, nós advogados, vossas excelências juízes, há uma questão técnica que é intransponível ou impossível a nós afirmar com toda certeza qual a data correta da concepção. E aí nós temos uma realidade no processo de que uma pessoa que se disse grávida quando da dispensa, vai, após trabalhar por 26 dias na empresa, vai receber 15 salários, a empresa ser obrigada a pagar 15 salários, sem que tenhamos essa certeza. Portanto, o postulado constitucional que nós invocamos é o da ampla produção de prova, da ampla defesa e a possibilidade dessa perícia ser realizada. Se o direito realmente se comprovar, ele será atendido em sua inteireza. Caso se não alcance esse resultado, a justiça terá sido feita. Mais uma vez, bom dia a todos, agradeço a atenção. Bem, doutor Fernando, com correção da mesma forma que apresentou seu memorial, eu peço, Vênia, que pela data de nascimento da criança, em existência de qualquer discussão sobre o fato de ter sido antecipada ou não, e ela nascendo em setembro, 9 meses de gravidez, demonstra a concepção em dezembro. Reconheço a necessidade necessário da ampla produção de prova, mas nesse caso aqui os elementos eu entendo já suficientes para configurar a responsabilidade da empregadora. Mas eu não voto sozinho, consulto os demais julgadores, o primeiro deles, o segundo votante, doutor Fernando Viegas. Sim, presidente, eu trouxe uma divergência aqui, pedindo vênia, no sentido de que eu entendo que, no contrato por prazo determinado,
embora haja, né, jurisprudência do TST no sentido contrário, não geraria direito à estabilidade, porque o argumento que se usa é para evitar a dispensa de mulher gestante, com o objetivo de se livrar do problema futuro que seria a gestação. No caso, sendo o contrato por prazo determinado, logicamente, vencido o prazo, extingue-se o contrato, então não haverá dispensa obstativa para adquirir qualquer outro direito. Então, isso não acontece. Segundo, a empresa fez o exame, a empregada não estava grávida, segundo o exame. Pode ter erro no exame? Pode. Mas, naquele momento, fez o exame, não está grávida. Os dois, com um acordo, sabiam, né, tanto a empregada quanto a empresa, que não havia gravidez. Dispensada. Para mim, é ato jurídico perfeito. Acabou, resolveu, não tem problema. A empregada vir aqui 11 meses depois, segundo dito pelo advogado, eu acho até que houve, se não má fé, pelo menos uma tentativa de se beneficiar, né, com uma vantagem indevida. Então, por isso, eu já estava ultrapassando o pedido dele, né, e dando provimento ao recurso para excluir o direito a essa estabilidade e, logicamente, ao pagamento da indenização. Com relação ao exame, pode ser que o ilustre advogado tenha uma certa razão. Mas eu acho que 11 meses depois, e agora não sei mais quanto tempo depois, um ultrassom, eu não acredito que seja esclarecedor. Então, o que ele quer neste momento é essa possibilidade de comprovar por ultrassom o tempo da gravidez. Eu acho que essa apuração já não será mais possível por um ultrassom. Então, eu tenho as minhas dúvidas, mas eu já ultrapassaria essa situação para prover o recurso e excluir. Com todo respeito, excelência, me permite, só para esclarecer, nós fizemos consultas com alguns especialistas antes de entrar com o processo, e o ultrassom permite, em sistemas mais modernos de lançamento de dados e apuração de ciclos de concepção, atestar ainda hoje se a gravidez ocorreu ou não em determinado período. Perfeito. Conhecimento, até para justificar, Fernando, a questão aí é objetiva mesmo, até dentro do enquadramento da súmula do TST, a 244, que fala em contrato por tempo determinado. Em razão disso, eu também estou mantendo, muito embora reconheça. E está em discussão lá, eu particularmente me manifestei contra na turma, mas que acabou até indo para a SDI, ainda acho que foi afetado ao pleno, que é sobre contratos de prazo determinado, de contratação pela Lei 6019. Mas é só para esse esclarecimento, doutora Cristiana, como vota? Eu acho que a perícia, nesse exato instante, não vai revelar, não vai fazer diferença nesses autos aqui, mesmo porque a discussão parece ser de direito. Se o contrato a termo tem ou não o condão de prorrogar com a gestação. Acredito que pode ter dado um falso negativo no exame de sangue e ela pode ter feito um teste de farmácia que tem até de 97% a 99% de chance de dar certo. E pode ter sido até já contratada grávida, não sei. E, no caso aí, eu tenho julgado que a estabilidade provisória da gestante é devida no contrato a termo, em que pese concordar, em parte, com o que disse o desembargador Fernando, ela demorou demais para vir a juízo, para reclamar. Até isso tem amparo em súmula aqui do tribunal, né? Isso não... Hã? Até isso tem amparo em súmula. Estou só para coisar também. Não, tem amparo, mas não é uma atitude assim de boa-fé, porque deveria ter reclamado antes para poder trabalhar o período, voltar a trabalhar, ser reintegrado imediatamente pela empresa. Mas, em todo caso, como eu tenho esse posicionamento que é válido a manutenção do trabalho, eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Perfeitamente. Então, por maioria de voto, prevalece o voto do relator, vencido o eminente desembargador Fernando Viegas, que concedia provimento a apelo, proviu o apelo, julgando improcedente a ação. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, doutor. Bom final de semana. Seguinte, doutor Gilberto. Agora vamos à sessão. Um documento dizendo que não estava. Sustentação oral à distância a partir de Uberaba, número 9 da pauta, processo 10.167.
Inscrito o advogado Márcio Antônio Nogueira. 9 da pauta. Meu. Sendo os recursos interpostos pelo autor e pela ré, salvo quanto ao item diferença de adicional noturno, no apelo do autor por ofensa à súmula 422 do TST, e acolhendo parcialmente preliminar arguída pela ré. No mérito do provimento parcial apelo da ré, para declarando que são aplicáveis ao caso em tela os acordos coletivos de trabalho juntados aos autos firmados entre a demandada e os sindicatos trabalhadores rurais de Conceição das Alagoas, determinar o retorno dos autos à origem para que nova sentença seja prolatada, considerando a aplicação ao caso dos instrumentos coletivos de trabalho anteriormente citados, prejudicada nas demais termos de recurso ordinário enviado pela ré, bem como o apelo do autor, esclarecendo as partes que deverão reiterá-las oportunamente após proferida nova decisão na instância de origem, caso permaneça a discordância. Essa é a proposta de voto, doutor. Doutor Márcio, caso queira fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor desembargador, bom dia, desembargadores, bom dia. Considerando o parcial provimento, gostaria que só registrasse a presença desse advogado e agradeço. Fica registrada a presença de Vossa Excelência. Consulto o doutor Fernando Viegas como voto. Eu estou de acordo. Doutora Cristiana. De acordo. Então, unanimidade sendo voto do relator. Doutor, muito obrigado. Um bom final de semana para o senhor. Igualmente, até logo. Obrigado. Número 30 da pauta, processo 11.324. Inscrito o advogado Moisés Fonseca Monteiro Alves. 30 da pauta. Com isso do agrado de petição, eu estou já passando, porque eu não estou vendo. Está aí? Então, estou conhecendo o agrado de petição interposto pelo exequente no mérito do parcial provimento para afastar a determinação de retificação dos cálculos homologados, devendo ser mantido o cômputo das restituições de descontos também a título de atraso. Essa é a proposta de voto. Doutor Fernando. Estou de acordo. Doutora Cristiana. A unanimidade sendo voto do relator. Seguinte, doutor. Número 2 da pauta, processo 10.006. Inscrita advogada Jéssica Rezende Bernardes. 2 da pauta. Foi feito agora. Desculpa. 2 da pauta é um agravo de petição. Rejeitos preliminares arguídos pelo executado e com êxito da agravo de petição aviado pelo exequente, exceto quando ao pedido de deferimento da gratuidade de justiça por faltar à parte interesse processual no particular. No mérito do parcial provimento ao apelo para afastar a decisão que determinou a suspensão de todos os atos executórios, determinar o regular prosseguimento do presente execução, como se entender direito, inclusive no que se refere ao pedido do exequente, expedição de alvará para levantamento do valor penhorado. Essa é a proposta de voto, doutora. Doutora Jéssica. Doutora Jéssica, com a palavra, por gentileza. Eu gostaria de guardar a eventual divergência. Fica ressalvada a manifestação em caso de divergência. Doutor Fernando. De acordo. Doutora Cristiana. De acordo. Fica proclamado sendo do voto do relator. Doutora Jéssica. Obrigada, excelência. Muito obrigado. Bom final de semana, senhora. Número 12 da pauta, processo número 10.506. Inscrita advogada Magda Ângela Ferreira Arantes. 12 da pauta. O ex do recurso interposto pela advogada está presente? Com êxito do recurso ordinário interposto pela segunda reclamada, CEMIG, no mérito, nego e provimento. Com êxito do recurso ordinário adesivo do autor e dou-lhe parcial provimento, para crescer a condenação horas extraordinárias excedentes à 8ª diária, como a 44ª semanal, 40ª semanal, por dia efetivo trabalhado nos meses de novembro a junho, por todo o período contratual imprescrito, observados os parâmetros adicional convencional praticado pela segunda reclamada, com base, tem um errinho no convencional, está faltando um L aí, por favor. Praticado pela segunda reclamada, base de cálculo sistema da súmula 264 TST, divisor 220, valores salariais já ajustados, frequência integral, conforme jornada fixada, observado o calendário oficial, com reflexo em aviso prévio, 13º, salários, férias mais um terço, repouso semanais remunerados, FGTS 40%, devendo integral adicional noturno. OJ 97 para as horas prestadas no período noturno, observando a redução da hora noturna com adicional respectivo. Adicional noturna se apurado em liquidação de sentença por todo o período contratual imprescrito, no percentual de 20% para fins do artigo 73 da CLT, conforme artigo 73 da CLT, devendo ser considerado para fins de apuração hora noturna reduzida. Por serem habituais, defiro os reflexos aviso prévio, 13º, férias mais um terço, repouso semanal, FGTS com multa de 40%.
horas de sobreaviso prestadas em um final de semana por mês, durante 27 horas, por todo o período contratual imprescrito, a razão de 1/3 do salário base do autor, com reflexo no aviso prévio, 10º de salário, nas férias decrescidas do terço, no FGTS com 40%. Restituição das despesas no valor de R$ 2.000, conforme pedido. Eleva o valor da arbitrada condenação para o importe de 30 mil, com custo 600 pela ré, pelas reclamadas, e declaro as parcelas de natureza salarial. Essa é a proposta de voto. Doutora Magda Ângela, por gentileza, caso queira fazer uso da palavra. Sim, bom dia, excelências. Cumprimento a todos na figura do relator, doutor Marcelo Lamigo Pertence. E a sustentação seria só mesmo realmente para ressaltar a questão da subordinação existente entre o reclamante e a segunda reclamada, que é a tomadora de serviços. Agradeço pelo voto, que foi favorável para o reclamante, mas é realmente pela questão da relevância de se constar essa questão do vínculo existente, muito embora não se possa reconhecer e declarar para assinatura de carteira e tudo pela falta de concurso público, por se tratar de uma sociedade de economia mista, mas, de fato, a relevância de se constatar e verificar isso em votos pela questão dos requisitos do artigo 2º e 3º do CLT estarem presentes aí, pelo depoimento da testemunha, se comprova que existia, de fato, esse vínculo direto da segunda reclamada com o empregado, com o reclamante, de forma que a ilicitude da terceirização ela não se dá somente por ser atividade fim, mas principalmente por se tratar de uma fraude às leis trabalhistas. Então, conforme o artigo 9º da CLT, deveria ser considerado nulo e reconhecer o vínculo, muito embora a gente tenha esse impedimento aqui por ser uma sociedade de economia mista, mas que os artigos 2º e 3º fossem reconhecidos a existência realmente desses requisitos da relação empregatícia, para que se declarasse, então, de fato, que há uma subordinação, há um liame entre a segunda reclamada e o reclamante como prestador de serviço, para que, assim, evitasse, ao menos dificultasse a subida em recurso de revista. Obrigada, excelências. Bom dia a todos. Obrigado. A decisão de primeiro grau que é mantida, ela exatamente retrata a jurisprudência do TST, demonstrando ilicitude da terceirização e impossibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício, mas a extensão dos benefícios dos empregados da CEMIG ao reclamante. Foi o que está sendo mantido. Doutor Fernando, estou de acordo. Doutora Cristiano. Inteiramente de acordo. Então, fica proclamado o resultado sendo voto do relator. Doutora Magda, muito obrigado. Excelências. Bom final de semana para a senhora. Para vocês também. Obrigada. 22 da pauta, processo número 11.040. Inscrita a advogada Hilda Renata Borlido Homling. 22 da pauta. Eu estou conhecendo o recurso da ré e no mérito negando provimento. Quanto ao recurso do autor, eu estou dando parcial provimento para crescer a condenação uma hora excediada decorrendo da concessão parcial do intervalo entre as jornadas, considerando os dias efetivamente trabalhados, conforme se trata de cartões de ponto, durante todo o contrato de trabalho, devendo ser observado como parâmetro adicional de 100%, divisor 220, evolução salarial do autor, incidindo reflexo sobre repouso semanais remunerados, férias, mais 1/3, 10º salários, aviso prévio, FGTS, 40%. Horas extras além da 8ª e 44ª hora semanal, considerando os dias efetivamente trabalhados, conforme se trata de cartões de ponto, durante todo o contrato de trabalho, devendo ser observado adicional 100%, divisor 220, evolução salarial. Autorizado nesse ponto a compensação dos valores comprovadamente pagos ao mesmo título, conforme se trata dos contra-cheques. E adicional de insalubridade, grau máximo 40%, com reflexo em aviso prévio, férias 10º, pelo período contratual compreendido entre admissão e 9 de setembro de 2000, compreendido entre 9 de setembro de 2 de setembro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. Essa é a proposta de voto, ele leva o valor da condenação e declara que as parcelas de natureza salarial. Qual que é o nome do advogado? Hilda. Doutora Hilda, por gentileza, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhor relator e demais componentes da turma, eu os cumprimento. Em relação aos deferimentos, eu gostaria de ressaltar, em questão às horas extras entre a jornada,
que a RE efetuou a juntada dos cartões de pontos olerites, fazendo prova do pagamento, cabendo ao autor a indicação de horas extras que lhe seriam devidas diferenças de horas extras por intervalo entre a jornada. O autor não fez apontamentos adequadamente, razão pela qual a RE entende que não há que ser deferido ao autor o intervalo entre a jornada, mesmo porque grande parte dos olerites comprovam o pagamento do intervalo entre a jornada. Quanto ao adicional de insalubridade, esta RE entende que não há que se falar em pagamento de adicional de insalubridade. O recurso obreiro está exatamente em questões que não condizem com a verdade. O autor insurge contra o indeferimento, alegando que o perito não apurou que o mesmo realizava o procedimento de chupeta. Ocorre que o perito analisou exatamente o local de trabalho do autor, inclusive todas as atividades realizadas pelo mesmo, e que a única testemunha ouvida nos autos relatou clara e objetivamente que o procedimento de chupeta é um procedimento proibido pela RE, que tanto o autor como a testemunha assinaram um termo de proibição, alegando ainda que nunca viu o autor realizar tal procedimento. Então, dessa forma, o laudo pericial, ou seja, a prova efetivamente técnica, que apurou tanto o local de trabalho do autor como as atividades relacionadas pelo mesmo, ele não apurou essa atividade, não apurou esse procedimento. E o único embasamento do autor para pedir a modificação da sentença para lhe ser deferido adicional de insalubridade é a questão de que ele relatou ao perito que ele realizava tal procedimento. O perito ele não está obrigado a colocar no laudo conclusões só o que foi relatado pelo autor. Ele está obrigado a colocar no laudo o que foi apurado no local do trabalho do autor. E o que ele colocou foi realmente que ele apurou todas as atividades, todo o local de trabalho, que o autor não realizava tal atividade, em todos os quesitos foram respondidos adequadamente, em todos os quesitos o perito teve o cuidado de relatar que o autor não realizava tal atividade. A sentença foi embasada exatamente no laudo pericial e, inclusive, na proibição de tal procedimento. A testemunha declarou objetivamente, era proibido, assinaram um termo de proibição, nos autos consta um termo de proibição, inclusive assinado pelo autor. Ou seja, ele está se valendo da sua própria torpeza. Se ele utilizava o que não é de conhecimento da empresa, a empresa proíbe tal procedimento, não há que se valer agora de ainda ser beneficiado com o respectivo adicional, mesmo porque não restou provado que ele realizava tal função. Tá? Nos autos se constam exatamente o termo de proibição assinado pelo autor. A testemunha declarou que era proibido, que assinou o termo de proibição, e a testemunha do autor, a única testemunha ouvida nos autos, relata que o autor, que nunca viu o autor realizar o procedimento. Ou seja, o único fundamento para o pedido de adicional de salubridade ser deferido ao autor, feito pelo obreiro no seu recurso, não condiz com a realidade dos autos, não condiz com a prova técnica, está totalmente contrário ao que acontecia dentro da empresa. O juiz de primeiro grau, sentindo-se audiência, inclusive dispensou a oitiva das testemunhas da autora, da RE. Por quê? Porque ele conseguiu penalizar, conseguiu verificar que o autor não realizava tal atividade, que a testemunha não corroborou com as declarações do autor, inclusive não corroborou com as alegações dele para o pedido de retorno dos autos para o perito esclarecer quesitos que ele já havia respondido satisfatoriamente. Então, nesses termos, a reclamada insurge contra esse deferimento e pede que seja revisto exatamente diante da existência nos autos desse termo de proibição, da oitiva da testemunha que declarou que nunca viu o autor realizar tal procedimento, ou seja, o autor não fez prova alguma que realizou tal procedimento. Tá? Então, a reclamada pede a modificação desse voto. Exatamente. Eu vou começar pela parte da insalubridade. Estou me baseando também no depoimento testemunhal, que, de fato, os caminhões após 2014, 2015, eles já tinham o sistema antifurto, anteriormente não, e que, embora tenha assinado documentos, era prática habitual a realização dessa chupeta para efetuar a limpeza dos caminhões lá, para tirar o concreto que ficava ali. Então, com todo respeito, estou mantendo em razão disso, e que no que tange ao intervalo entre jornada, também faço uma análise de toda a prova que foi apresentada, da eventual inconsistência, e também afirmando que não se confunde o pagamento das horas trabalhadas em intervalo entre a jornada com aquelas horas devidas pela reparação do não gozo. Então, com todo respeito à sustentação oral muito bem realizada da tribuna, eu estou mantendo o voto como apresentado, mas consulto os demais colegas como voto. Doutor Fernando Viegas. Eu estou de acordo com o relator. Doutora Cristiana. Relator. Por unanimidade, então, fica proclamado ser um voto do relator. Doutor, muito obrigado pela presença. Bom final de semana para a senhora. Seguinte, doutor José.
sala do senhor encerrou. Acabou? Então, vamos... Acabou a sustentação toda? Não, Excelência, ficou... presidente, pela ordem, eu não sei nem se o exercício jovem da advocacia faz com que eu esteja muito equivocado em fazer isso. Não tão jovem, doutor, que eu já conheço há um bom tempo. Mas o senhor me conhece nas militâncias lá de OAB, eu era estudante. Mas eu vou fazer um requerimento aqui, a fim de que, de repente, talvez Vossa Excelência possa rever o agravo de petição que era de minha lavra, uma vez que eu faço uso de um remédio diurético para ver se eu consigo emagrecer, e eu segurando aqui, a hora que apareceu a sustentação do doutor de Uberaba, eu falei, dá para eu dar uma corrida lá. A hora que eu voltei, o senhor já tinha chamado o meu processo. Eu queria ver a possibilidade de repente, eu tomar ciência, e se Vossas Excelências acharem prudente, se eu houver de me manifestar, a minha manifestação não vai durar mais de 1 minuto, em caso de sustentação. Então, se Vossa Excelência puder rever, eu ia ficar penhorariamente grato. Eu tenho certeza disso, doutor, mas infelizmente pode até dizer qual o resultado, mas julgar de novo fica até inconsistente da própria turma. Tá, joia. Nota máxima havendo dificuldade. Haveria nulidade. É uma nulidade de reabrir o procedimento para sustentação oral, quando já foi proclamado o resultado, e aí já está. Pode até, por uma gentileza, afirmar se eu não ouviu a conclusão do voto. Qual que é o número? 30 da pauta. 11.324. Doutor Moisés, não é isso? Isso. Conclusão foi conhecer do agravo de petição e, no mérito, sem divergência, deu-lhe parcial provimento para afastar a determinação de retificação dos cálculos homologados, devendo ser mantido o cômputo das restituições de descontos também a títulos de atraso. Essa é a conclusão, doutor. Tá, joia. E o resultado. Obrigado, viu? Nada, um bom final de semana para o senhor. Sala do doutor Paulo. Na sala do doutor. Processo de relatoria Roberto, do desembargador Paulo Roberto. Número 19 da pauta, processo 11.987. Inscrita a advogada Cristiane Pereira. 19 da pauta. Não tem divergência. Doutor Paulo. Abrindo aqui, presidente. Já está, beleza, já vai entrar aqui já. Esse computador está cheio de vírus, ele está dando problema, toda hora fecha tudo aqui, ó. Mas aqui. Presidente, eu vou à conclusão do voto, processo do sindicato. Eu estou conhecendo o recurso do reclamante, provendo parcialmente para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o autor seja intimado para emendar a petição inicial quanto aos valores dos pedidos na forma do artigo 321 do atual Código de Processo Civil. É o meu voto. Não há advogado presente. Eu sou o segundo votante, eu acompanho o eminente relator, com o doutor Fernando Viegas. Também. Então fica proclamado o resultado, sendo o voto do relator. Número 6 da pauta, processo 10.389. Inscrita a advogada Karen Freire de Mello. 6 da pauta. O advogado está chegando, então. Presidente, no mesmo sentido, eu vou à conclusão do voto. E a conclusão é de conhecer dos recursos interpostos, mas negar-lhes provimento. É o meu voto. Conhece, nega provimento, doutora Karen, por gentileza, caso queira fazer uso da palavra. Sim, perfeito. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Conforme se infere desses autos, se trata de uma vendedora da Via Varejo, e em que pese ter sido produzidas provas robustas quanto à imprestabilidade dos espelhos de ponto, infelizmente, foram julgados improcedentes os pedidos de horas extras. Contudo, verifica-se confissão real do preposto no sentido da manipulação, adulteração, da não marcação correta das 4 marcações do dia, né? Entrada, intervalo e saída. Peço vênia até para ler um trecho do depoimento, só um segundo. Perdão. Onde o preposto afirma que a empresa consegue corrigir esses erros no registro de ponto. Afirma, inclusive, que há confusão no espelho de ponto, suprimindo algumas horas do banco de horas. Em que pese também, não só essa confissão do preposto, a única testemunha ouvida nos autos, a rogo da reclamante, confirmou a tese inicial quanto à imprestabilidade dos espelhos de ponto. Inclusive, essa testemunha laborou com a reclamante durante 6 anos.
Então, ela teve bastante vivência com a reclamante. Por fim, na impugnação foram feitos diversos apontamentos acerca da imprestabilidade também, onde falta diversas marcações no ponto, seja no final da jornada, e também quanto aos intervalos quando ao final da jornada e quanto ao intervalo intra. Então, os espelhos carecem de credibilidade, não são meios fiéis de comprovar a jornada cumprida pela reclamante. Peço e espero deferimento quanto à reforma da sentença. Perdão que eu estou com a voz bem ruim. Fica tranquilo, doutora Karen. Doutor Paulo Roberto. Eu estou mantendo o voto na matéria que foi posta da tribuna e aqui eu me baseei identicamente ao juiz de primeiro grau na própria confissão da autora. Então, não estou dando validade aqui aos cartões, né? Porque fugazmente uma coisa ou outra não induz ao que foi posto na petição inicial. Estou mantendo o voto. O relator mantém o voto, eu sou o segundo votante. Em outras, já houve muitas situações em que houve, de fato, condenação da via varejo na questão do contrato. Mas a gente tem que analisar isso em cada processo. E, de fato, como bem destacado pelo eminente relator, a manifestação da própria autora quanto ao registrar seus horários, também me leva à conclusão de acompanhar o eminente relator, pedindo toda a vez na nobre advogada. Então, eu também acompanho o relator e consulto o doutor Fernando como voto. Também acompanho, estou de acordo. Então, unanimidade, negado provimento da ambos os recursos. Muito obrigado, doutora Karen. Muito obrigada, bom dia. Bom final de semana. Encerrada a sala. Acusando o memorial, não sei se eu falei, muito bem elaborado. Agora nós temos ainda um processo físico, né? Ainda tem sustentação eletrônica. Não, ainda tem. Quais que são? Tem do doutor Fernando já foi, a sala da doutora Cristiana esgotou também. Tem um adiado, o advogado está presente, é um processo de relatoria do doutor Fernando, que a doutora Cristiana ficou. O doutor Fernando vai proclamar o resultado. É aquele que foi já na sessão de hoje, isso. Ele está, na verdade, está na sala de ED da desembargadora. Está na sala de ED da doutora Cristiana. Está na minha sala de ED, né? Isso. É o processo número 10261. Quem dá competência, não? Não é questão de competência. Processo 10261, inscrito o advogado Tiago Jonas Gonçalves Tomás de Aquino. Não é juiz, Fernando, é o primeiro da sala de É ED. juiz, né? Juiz. Não, é PJE. Qual é o número na sala de ED? É o número 1 na sala de ED. 10261. Isso. Mas peraí, então, é só o seguinte, só para não... E começou esse processo, foi adiado, então na verdade, nós estamos dando início agora ao julgamento. É só, mas como, na verdade, o relator é o doutor Fernando Viegas, o doutor Fernando Viegas vai ler a conclusão do voto dele, oportunizar para o senhor a manifestação, e a doutora Cristiana depois se manifesta. Que excelência. Não houve sustentação, exatamente. Como havia essa questão, nós apenas adiamos o julgamento. Doutor Fernando Viegas, então, a conclusão do seu voto. Conhecendo o recurso, no mérito, provendo para reconhecer a nulidade da dispensa e determinar a imediata reintegração da autora no emprego com encaminhamento ao INSS para averiguação da capacidade de trabalho. Na verdade, doutor, essa é a conclusão do voto da doutora Cristiana. Pois é, tá. Então eu tenho que localizar aqui melhor. O senhor na verdade, negava provimento, não é isso? Não. Da pauta, é o 1 da pauta. Não, o número do processo. 10261. Deixa eu localizar aqui a minha conclusão. Isso. É porque aqui é o voto. Não foi apagado. Não tá. Foi apagado? Foi. Mas ele negava o provimento ao apelo. Eu não tenho essa conclusão aqui, não. Retiraram ela aqui, então por isso que eu estou lendo. Está na sala de ED, ou Gilberto? Está na sala de ED da Cristiana. Porra, que coisa. Da Cristiana? Então, vamos restabelecer. A questão é a seguinte. O eminente relator negava o provimento ao apelo. O senhor está pela parte recorrente? Exato. O senhor quer fazer uso da palavra ou aguarda a configuração de um voto divergente? Gostaria de ouvir a configuração. Então, nós vamos... O voto do eminente relator é negando o provimento ao apelo. Sim, agora estou me lembrando do caso. É negando o provimento, isso mesmo. Era mais extenso. Isso, E agora retorna...
Fica ressalvada a oportunidade para Vossa Excelência manifestar, caso queira fazer uso da palavra. Doutora Cristiana, por gentileza. Nesse caso, Como eu vota? divergi quanto ao mérito da questão, foi justamente na dispensa por justa causa, porque a reclamante não foi comunicada, na comunicação da dispensa, não esclarecia a razão da punição máxima. A decisão que determinou a abertura do processo administrativo para apuração da falta descrevia razões do desligamento motivado, mencionando que a autora teria um longo histórico de faltas injustificadas. Bom, e no entender da empresa estaria evidenciada a desídia. A análise da prova documental mostra que até meados de 2014 a autora não sofreu qualquer tipo de punição, contando quase 2 anos de serviço sem qualquer ocorrência. Há documentos nos autos que mostram que a primeira advertência foi imposta em razão de atraso, sem indicação clara dos dias desses atrasos. 20 dias mais tarde, em 17 de setembro de 2014, ela teve nova advertência, também por atraso, sem indicação específica dos dias em que teria ocorrido esses atrasos. Outra advertência, a terceira, foi imposta em 27 de outubro de 2014, 3 meses mais tarde, também novamente por atraso, também dessa vez com a indicação dos dias. Finalmente, a reclamante sofreu uma suspensão disciplinar 9 de 12 de 2014, em razão de faltas injustificadas ocorridas em novembro de 2014. Em 14 de 1 de 2015, a empresa deliberou pela dispensa por justa causa, ao argumento que persistiria o comportamento faltoso atribuído à autora. À primeira vista, ressalta grave irregularidade no procedimento investigatório instaurado pela RE, visto que a autora, comunicada da intenção da RE em promover a sua dispensa por justa causa, teve fixado o prazo de 1 dia para a defesa. Este regional tem reconhecido em diversas decisões que o Estado de Minas Gerais editou a Resolução 40/2010 da CEPLAG, que proíbe a dispensa de empregados da Sociedade de Economia Mista e empresas públicas vinculadas à administração estadual, admitidos mediante concurso público sem o devido procedimento administrativo, que assegure a ampla defesa do contraditório, salvo quando a dispensa for baseada em critérios objetivos, como a extinção de empregos públicos, programa de demissão voluntária, programa de redução de custos e contratações temporárias, o que não ocorreu nesse caso. Ainda na referida norma, consta que, na hipótese de descumprimento, o ato da dispensa é tornado sem efeito e a autoridade que o praticou está sujeita à responsabilidade, na forma da lei, de improbidade administrativa. Aqui eu menciono um processo qual foi o relator. O princípio contraditório está expresso na Constituição. A leitura dos documentos anexados à defesa mostra que a reclamante teve apenas 1 dia para apresentar sua defesa, reafirmo, e ainda que o tenha feito em manifestação escrita de próprio punho, os fatos alegados sequer foram objeto de apreciação, como se nota na conclusão do processo. É evidente que tampouco foi concedida oportunidade para a produção das provas. Assim porque não havia tempo para a autora buscar atendimento médico e providenciar atestado que confirmasse a doença por ela alegada, pois o prazo de 1 dia útil não é suficiente para marcar consulta, nem mesmo para quem possui plano de saúde. E, no caso da autora, presume pelo valor de sua renda, ser usuária do SUS. E mais, os autos contêm elementos que convencem quanto ao fato de que a autora enfrentava crise depressiva na época da dispensa, o que mais agrava a forma como foi conferida a oportunidade de defesa. Se a empregada não detinha condições emocionais para enfrentar aquele tipo de procedimento. A violação do direito ao contraditório e ampla defesa, no caso, por si só, trazem a marca indelével ao processo administrativo. A nulidade aqui reconhecida tem como efeito a nulidade da dispensa, pelo que se impõe o retorno da trabalhadora ao emprego. Entendo, inclusive, que até mesmo as faltas apontadas pela RE não se revestem de gravidade, se é certo que a obreira enfrentava crise depressiva à época. A reclamante, questionada a respeito das ausências e dentro do prazo de 1 dia para a defesa, no processo administrativo instaurado pela RE, informou que estava em tratamento com psicólogo e havia pedido alteração no local de trabalho, pois não conseguia se controlar e tinha crise de choro durante os atendimentos no posto UAI Barro Preto. Nenhum desses aspectos chegou a ser esclarecido pela RE, que se limitou a ignorar as alegações deduzidas pela empregada. A celeuma parece resultado do fato de a empresa não aceitar atestados firmados por psicólogos
circunstância que consta com o respaldo da Lei 12.842, de 2013, segundo a qual constitui atividade privativa do médico atestar condições médicas de saúde, doenças, possíveis sequelas. Ainda assim, deve-se ter em conta e em vista que a empresa sabia do fato de que a autora estava assistida por psicólogo e vinha apresentando comportamento alterado no local de trabalho. A única testemunha ouvida em juízo demonstrou que ela sabia, que a empresa sabia dos problemas depressivos, acreditando que a reclamante comunicou à empresa a situação. O depoimento revela ainda que o comportamento alterado da reclamante era notado no local de trabalho, de onde se deduz que a empresa simplesmente ignorou o estado de saúde desta, limitando-se a punir suas ausências, sem prestar qualquer tipo de apoio a ela. O comportamento da trabalhadora durante o pacto com progressiva elevação do número de faltas ao trabalho corrobora essa alegação dos problemas depressivos. A conduta foi agravando com o passar do tempo, pois a reclamante iniciou com histórico de pequenos atrasos, culminando no mês de novembro e dezembro, com expressivo número de faltas, pois ausentou-se do trabalho durante 18 dias em novembro de 2014 e 11 dias em dezembro do mesmo ano. Razoável crer, por isso, que a empresa tinha conhecimento dos problemas emocionais. E, acrescida a isso, após sofrer uma só suspensão disciplinar em razão das ausências, ausências injustificadas no mês de novembro, e nenhuma outra punição sofreu, não obstante a persistência das faltas sem justificativas. E, por atestado médico, não tinha justificativa nem em dezembro, e a empresa não fez nada. Quer dizer, a autora cumpriu suspensão no dia 10, 11 e 12, devendo retornar ao trabalho no dia 13, em relação ao qual foi lançada a folga. E acontece que a obreira deixou de comparecer ao trabalho no dia 18, 23 e 29, e tais ausências não despertaram qualquer reação da empresa, a qual somente veio se manifestar frente ao autor no dia 29 de 1 de 2015, já com a intenção de promover a sua dispensa motivada. Vez que transcorreu mais de um mês entre o retorno ao trabalho, após a suspensão, e a empresa, em momento algum, puniu as faltas de dezembro, o que faz supor, inclusive, perdão tácito. A intenção persecutória demonstrada pela ré é evidente, pois lançou em documento integrante de processo administrativo ausências injustificadas, inclusive nos dias nos quais a obreira já cumpria até mesmo a suspensão dada pela empregadora. Como se vê, além da nulidade observada no procedimento administrativo, também se observam outros elementos a contribuir para afastar a punição, especialmente o perdão tácito com as faltas ocorridas em dezembro, a situação precária de saúde da reclamante e a falta de disposição da ré em solucionar o problema, corrigindo efetivamente a trabalhadora. Por tudo isso, entendo deve ser declarada invalidada a dispensa promovida pela empresa, consequência natural a reintegração da autora no emprego, pagamento de salários vencidos desde a data do afastamento e encaminhamento da obreira para perícia junto ao INSS, com o fim de avaliar a condição atual, se é possível assumir algum posto de trabalho compatível com sua condição pessoal. Além disso tudo, ainda considero evidenciado o dano moral, motivo pelo qual defiro o ressarcimento em conformidade com o valor postulado na inicial, R$ 7.000, porque as condutas da reclamada importaram em grave ofensa à dignidade da trabalhadora, que passou a sofrer seguidas punições e teve instaurado contra si processo administrativo sem garantia do contraditório da ampla defesa. A reclamada deverá retificar as anotações lançadas na CTPS com o fim de cancelar a saída. Sucumbindo a ré integralmente, arcará com pagamento de honorários advocatícios fixados à razão de 15% do valor apurado na execução. Estou provendo o recurso. Tem voto seu que você não está, não. Custas de R$ 1.000 sobre 50 mil valor habitado. Pois é, vamos ver. Invertida a sucumbência. Volta a palavra ao nome do advogado. Em primeiro lugar, bom dia, senhores desembargadores. Eu até peço desculpas porque eu pensei que, ao ouvir o voto, como Vossa Excelência me facultou, seria somente um resumo, mas eu fico muito satisfeito em ouvir o voto como foi exposto pela ilustre desembargadora, porque foi muito esclarecedor. Se for possível, então, eu poderia já fazer a sustentação. Fica à vontade, sem doutor, antes pode ouvir. manifestar. Eu vou tentar, eu confesso que sou um pouco prolixo, mas vou tentar ser bem cirúrgico e objetivo aqui. Conforme a ilustre desembargadora já demonstrou em seu voto, a dispensa por justa causa aplicada à recorrente foi visivelmente nula. Vejam bem, é uma empregada pública da MGS,
contratada em outubro de 2012 e foi dispensada por suposta justa causa em janeiro de 2015. Excelências, em meados aproximadamente de 2014, a recorrente começou a apresentar problemas psicológicos, de depressão. E, por conta disso, iniciou um tratamento com psicólogo. É disso, Excelências, que o tratamento com psicólogo não gera o relatório ou o atestado por ele apresentado, infelizmente, não abona a falta. Ela chegou, inclusive, em suas manifestações, chegou a mencionar para a sua chefia disse que isso não era possível, o abono de faltas. Ela, infelizmente, não tinha plano de saúde, não tinha condição de frequentar um psiquiatra para obter o respectivo atestado. Eu não combinei isso, não. Excelências, eu vou aqui ingressar agora no ponto nodal. São duas teses, basicamente, que alego para obter aqui o reconhecimento da nulidade dessa dispensa. Por se tratar de empregado público, por óbvio, trata-se de um ato administrativo que deve observar as premissas da Constituição e das leis que regem tal ato. Portanto, são duas teses da inexistência da desídia e a violação à teoria dos motivos determinantes. Bom, no tocante à inexistência da desídia, foi alegado pela recorrida que ela teria faltado nos dias 18, 23 e 29 de dezembro de 2014, 10, 12, 14, 15 e 16 de janeiro de 2015. E tiveram aí vários atrasos nos dias 15, 17, 30 e muitos outros dias de janeiro de 2015. Vejam bem, Excelências, no tocante aos dias 18, 23 e 29 de dezembro de 2014, como bem exposto no voto da eminente desembargadora, à época das supostas faltas, a empregadora nada disse com relação a essas faltas, não houve punição imediata, de onde se conclui que pode ter havido aí, pode-se reconhecer aí um perdão tácito. Porém, ela já estava nesse período de problemas psicológicos e, por esse motivo, ela obteve essas faltas. São as únicas faltas verdadeiramente injustificadas aqui. Mas vejam bem, a dispensa foi por desídia. Então, a gente tem que observar, a desídia se configura com meras faltas ou se essas faltas forem, em seu contexto, tiverem aí um motivo razoável, elas podem ser, por óbvio, interpretadas como faltas justificadas e não por desídia. Então, não teve o dolo de se faltar, efetivamente. No tocante aos dias 10, 12, 14, 15 e 16, essas faltas não aconteceram. Aliás, a do dia 12, infelizmente, foi a única falta que aconteceu. No dia 10, Excelências, ela só teve um dia para se manifestar, como bem exposto no voto da desembargadora. Em sua manifestação administrativa, ela comprovou que no dia 10, era um sábado, ela estava lotada ali na UAI, Praça 7, um órgão que presta serviço público, e aos sábados esses empregados não trabalham. Ela, então, a equipe dela não estava alocada para trabalhar. Ela mencionou isso em sua manifestação e a empresa sequer apurou e confirmou a falta dela. E no dia 10, portanto, ela não estava escalada para trabalhar. A testemunha, ouvida em juízo, reconhece que os empregados, que o trabalho durante os sábados é dividido por duas equipes. E naquele dia ela não estava escalada. A empresa não apresentou a escala de trabalho daquele dia. Por óbvio, é um ônus da empresa. Então, não está provado que no dia 10 ela teria faltado. Eu vou ler trecho do depoimento da testemunha que comprova isso. Abre aspas. Que havia escala pré-determinada para trabalho aos sábados, sendo os trabalhadores divididos em turnos da manhã e da tarde. Então, naquele sábado, só foram trabalhar os trabalhadores do turno da manhã. E a recorrente era do turno da tarde. Portanto, ela não foi trabalhar. E não há prova nos autos em sentido contrário. Era um ônus da empregadora, por óbvio. No tocante
aos dias 14, 15 e 16 de janeiro, conforme também informou em sua manifestação, Mas isso não vincula, não. a empregadora... Um instantinho, desculpem, excelências, que eu fiz aqui um resumo e, infelizmente, não trouxe esse resumo, acabei esquecendo, mas estou lendo aqui das minhas razões. Essas faltas do dia 14, 15 e 16 de janeiro também procedem porque a empregada já estava lotada no quadro de apoio, ou seja, ela já havia sido devolvida do tomador de serviços para o quadro de apoio da MGS, e lá ela assinava o seu ponto. Esse fato, inclusive, é confessado pela própria recorrida em sua defesa, a folha 6 de sua defesa. Então, nos dias 14, 15 e 16, ela assinava o seu ponto estando no quadro de apoio. A empregadora não apresentou nenhuma prova nesse sentido, ou seja, a folha de ponto que estava disponibilizada nesse órgão para que ficasse configurada as faltas nesses dias. Então, excelência, só que foram 4 dias comprovadamente que nós apresentamos que não existiram essas faltas alegadas. Por óbvio, tratando-se de um ato administrativo com múltiplos atos, esses atos, por óbvio, devem estar provados para que o ato seja idôneo. Então, se a dispensa se baseia em múltiplos fatos, e esses fatos são inexistentes, por óbvio, o ato por si é nulo. E aqui, recorrendo à teoria dos motivos determinantes, eu gostaria de chamar a atenção para o posicionamento da doutrina da professora Fernanda Marinella, que diz que, abre aspas, a teoria dos motivos determinantes relaciona-se com o motivo do ato administrativo, prendendo o administrador aos motivos declarados ao tempo da edição do ato, sujeitando-se à demonstração de sua ocorrência, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a nulidade do ato administrativo. Então, está comprovadamente aqui nos autos, salta aos olhos a inexistência de todos os fatos alegados para a dispensa da empregada. Então, por óbvio, aplica-se aqui a violação à teoria dos motivos determinantes. Então, se o administrador alega que existiram certos atos e esses atos não são provados, a gente verifica a inidoneidade, então, por óbvio, este ato de dispensa deve ser reconhecidamente como nulo. E chama atenção também para alguns julgados desse egrégio tribunal que vão no sentido dessa tese de se reconhecer a nulidade dos atos que não são devidamente motivados. Abro aspas para ler trecho apenas de uma ementa, que diz que a necessidade de motivação da dispensa do empregado público implica na exposição dos fundamentos de fato ou de direito que deram causa ao ato administrativo e está intrinsecamente ligada à adoção da teoria dos motivos determinantes, uma vez que a administração pública se vincula ao conteúdo de suas declarações. Este é o voto da Lavra da Quinta Turma, do RO 111-7612 de 2015. E gostaria de lembrar também, excelências, que esse egrégio tribunal sumulou, por meio do enunciado... Procura concluir, doutor. Sim, 57, que, abro aspas, do inciso 2, incumbe à MGS o ônus de provar os motivos alegados para a dispensa, inclusive a extinção de posto de trabalho e a impossibilidade de recolocação profissional, sob pena de nulidade do ato administrativo. Então, excelências, encerro aqui, mencionando também que nos autos a prova pujante de que ela estava passando por esse período de problemas psicológicos, a testemunha sim confirmou. Tá bom, doutor. Nesse sentido, gentileza, os minutos já se encerraram. O doutor Cristiano já votou, voto relator, consulto o eminente terceiro votante como voto. Ô, presidente, eu vou pedir todas as vênias ao ilustre relator pelo bem lançado voto, mas eu acho que aqui, nesse processo, está constatado, né,
todas as violações aos pressupostos de justa causa, né, seja a imediatidade, seja a proporcionalidade, trata-se realmente de uma empregada com problemas, tá? Isso aí salta aos olhos com problemas, caminhando para problemas psiquiátricos, evidentemente, né, não? Pessoa doente, né? E nós tem que ser, não que o relator não tenha tido, essa questão de posicionamento, nós temos que ter o direito de trabalho, tem que ter essa preocupação, e o trabalhador não pode, independente de qual seja a empresa, se é economia mista, se é administração direta, se é administração direta, não se pode, no momento em que o empregado é acometido de qualquer enfermidade, passa a ser como se fosse folha de papel que se joga na cesta do lixo. Então, presidente, a eminente desembargadora já esclareceu, leu detidamente todos os fatos passados aqui, aí, além do que o advogado disse da tribuna. Então, estou pedindo todas as vênias ao eminente relator. Eu estou acompanhando o voto, e aí nós estamos aqui pendentes com a questão dos honorários advocatícios. Eu, inicialmente, embora isso é uma questão interna corpus da turma, eu vou, nesse momento, só vou divergir da relatora, viu? Mas vou divergir por hora. Eu não daria os honorários, mas porque nós estamos, inclusive, tentando buscar um consenso aqui na turma, um consenso respeitado, evidentemente, o posicionamento pessoal de cada um. Okay? Então, esse é meu voto. Com exceção da condenação e honorários advocatícios, observar a data de propositura da ação. Sim. Eu vou ficar vencida porque eu acho que a data da sentença, de acordo com o artigo 14 do CPC, que, inclusive, a gente já tinha tirado isso aqui na sessão passada. Mas, com todo respeito, nessa questão dos honorários não foi específico. Se fosse ficado claro, porque nesses 2 meses que a gente já está votando aqui, Vossa Excelência não estava participando, fomos convocados. Eu estava de férias, Exatamente, então nem é a posição da turma efetivamente. Mas eu já voto assim, desde o primeiro dia, dizendo o quê? Que deve-se, e inclusive era a tese que o doutor Kleber contava no gabinete de Vossa Excelência também adotava, da não decisão surpresa, da não observância. Eu acho que o artigo 14 preserva, o ato deve ser observado, mas a natureza dos honorários advocatícios ela não é eminentemente processual e também material. Então, quando a parte propôs a ação, ele não estava ciente e não havia esse risco dos honorários. Isso vale tanto para o empregado quanto para o empregador na própria elaboração da defesa. Por isso, nesse período anterior todo, eu vinha trazendo os votos no sentido, e trouxe, inclusive para essa sessão, nesse sentido, da não aplicação dos honorários advocatícios, observada a data da propositura da ação. Nas ações propostas posteriormente, aí é o caso da incidência, caso pobre e observados requisitos legais e convencionais. Com todo respeito, Excelência, essa questão de fato surpresa, o TST a vida inteira criou súmulas criando passivos 5 anos para trás. Nós também criamos aqui súmulas criando passivos 5 anos para trás. E essa surpresa, ela não pode ser... E súmula, não é lei. Certo. Outra coisa, outra indagação que eu faço. A lei veio, e o artigo 14, ele fala, o processo... Eu queria saber qual é a matéria de direito substancial ou material contida em honorários advocatícios. A súmula 175 do próprio tribunal, a súmula no tema 175 do Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça vai nesse sentido, inclusive julgando também com honorários. Está na fundamentação do meu voto. É sucumbência. E aí é só para ficar claro, doutor, só para depois fazer a adaptação, se o caso prevaleça, porque tem voto de Vossa Excelência ainda com a orientação anterior. Despesa processual é matéria eminentemente processual. Mas isso não é despesa processual, isso é ônus processual e com honorários ele tem a questão do direito material. Ônus processual. Ônus processual, mas fundamentado também com direito material. Data e, respeitosamente, antes da vinda dessa lei, até aqui nessa turma... Doutor Cristiano, então, a rigor, a seguir o entendimento, estamos só discutindo. Todos os acórdãos nossos, tudo que nós julgamos aqui, nós temos que condenar. Não é só a data da sentença, não. Se nós estamos dando agora um acórdão que é posterior à vigência da lei, nós tínhamos que dar em todos os acórdãos, tinha que constar o honorário de sucumbência. Não é pela sentença, é pelo julgamento. Se nós estamos julgando agora, então a gente tinha que aplicar nos honorários também. Nessa turma, antes da lei 13... não se aplicava honorário antes não se aplicava. Nós dávamos, já houve aqui
honorários sucumbenciais antes da época que se dava. Porque eu acho que... Sucumbenciais nós nunca demos, não, doutor Cristiano. Nós já demos aquela questão dos chamados contratuais. Os sucumbenciais eu sempre fiquei vencido. Sempre fiquei vencido. Que sejam os contratuais. Mas os honorários, eu acho que eles não prejudicam, como Vossa Excelência entende, respeitosamente, a demanda, a propositura de demandas. Mesmo porque, na minha ótica, o que eu tenho feito é o seguinte, arguindo, eu tenho dado 5% para advogado do reclamante, reclamada paga 10%, e reclamante 5%, numa proporção para estimular até uma conciliação, já que o advogado é indispensável à administração da justiça, também está seguindo a Constituição. Então, o advogado do reclamante não tem que propor pedidos que ele considera, que ele sabe indevidos. E o advogado do reclamado também tem que fazer acordo naquilo que ele sabe devido. Então, fica 5% e 10%, que é 100 e o dobro. Eu acho que essa é a justiça correta. Não cabe à justiça passar a mão em cabeça de qualquer litigante, seja de um lado nem do outro. A lei vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Né? Aqui, com todo respeito, eu não estou dizendo só disso, ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém aqui, não. Não estou falando que Vossa Excelência... Eu tenho certeza disso, por isso que eu estou só... Eu estou dizendo o seguinte, enquanto o judiciário brasileiro não aprender a tratar de uma forma equânime e desigualmente os desiguais, tudo bem, mas tudo tem que estar dentro de um parâmetro, porque o problema do Brasil é um só, impunidade em todas as esferas de justiça e ramos do direito. No dia que isso acabar, a gente começa a ir em direção à civilização, porque até hoje isso não aconteceu aqui no Brasil. Muito bem. Presidente, eu só acho que o tema é instigante, é polêmico, ele não é tão pacífico, né, como eu, ou Vossa Excelência, ou a própria desembargadora, ou o desembargador, acha no primeiro momento. Se ele fosse pacífico, nós não estaríamos tendo decisões, né, totalmente divergentes em relação ao próprio esse tema aqui. Então, eu disse o seguinte, eu falei até a Vossa Excelência, até nós falamos aqui antes de votar, eu falei, não, em princípio, estou de acordo com o posicionamento, essa questão, eu quero examinar essa questão decisão surpresa. Quero ver, que eu já vi, inclusive nos votos do Kleber. O Kleber defende muito isso, né? Mas eu quero ver isso exatamente para me posicionar. Agora, o cuidado que nós temos que ter, né, presidente, que é o seguinte, de nós não termos votos anteriores, porque isso que cria uma questão de insegurança, né, para os advogados e para as partes, se nós tivermos já decidido, e aí é um cuidado muito grande da gente olhar. Tanto é que eu já anotei aqui. Vou olhar no gabinete, se mesmo, sendo a lei recente, qual o posicionamento que estou tendo. Agora, nós podemos mudar a qualquer momento. Né? Então, presidente, eu que voto nesse caso, então, embora Vossa Excelência tenha discutido, justamente para tentar compor e formar a jurisprudência da turma. Mas, nesse caso específico, eu tive uma visão diferente com relação à prova, com relação aos fatos. Por isso, eu neguei provimento, achei que a reclamante cometeu falta e que a empresa agiu corretamente, né, dando oportunidade de que a empregada modificasse o seu comportamento. Fiquei vencido nesse ponto, então, né, aceito sem nenhum problema. Agora, quanto aos honorários, eu vou definir justamente com base no entendimento de Vossa Excelência, já aqui manifestado, eu não vou repetir. Eu entendo inaplicável, sim. Até porque, né, no exemplo que a doutora Cristiana deu do fato surpresa, do TST sumular ou decidir coisas passadas, mas ele o fez com base em lei já existente. Então, quando chegou lá, nós decidimos de um modo, ele decidiu de outro, então não foi surpresa. Quando ele decidiu com base na lei já existente. E essa lei é nova, essa, né, que é chamada reforma trabalhista. Então, é diferente. Então, não é o mesmo caso do TST. É o caso. A decisão é surpresa e cria um passivo. Não é surpresa. Mas não é súmula. Quando vem o TST, quando vem o Supremo Tribunal Federal e decide diferente de nós, não é surpresa nenhuma, porque ele ainda não tinha analisado, porque os casos não chegaram a eles. Então, a lei já existia antes, muito antes. Então, ele pacificou o entendimento que pode ser que a maioria tenha vindo a decidir de modo diferente durante anos, até que ele manifestou. Agora, com relação aos honorários, eu acho que deve ser equânime, sim. Mas, para ser equânime, segundo o meu entendimento, eu estou aplicando justamente esse entendimento, porque eu entendo que, na maioria das vezes, o empregado não tem que pagar honorários, porque a Constituição garante a ele a assistência jurídica integral e gratuita.
Então, nós estaríamos a condenar somente o empregador aqui. Então, para que isso não aconteça, eu adoto esse entendimento até que as partes se ajustem, tanto empregado quanto empregador, e não haja condenação apenas de empresa aqui. Porque, se tenha justiça gratuita, eu considero que estão incluídos os honorários de advogado. Então, eu estaria a condenar apenas a empresa. Eu não quero que isso aconteça. Então, quero que dê um prazo para que as partes se adaptem à nova legislação, para que as empresas também façam a necessária adequação. Agora vai tudo, vai chegar uma hora, e realmente a matéria é polêmica, não pode dizer nem se o mar está certo ou errado, são pontos de vista que têm que ser respeitados aí, não tem a menor dúvida nisso. Hoje nós vamos ter, vai tudo cair na matéria repetitiva, porque vai haver divergência quanto à aplicação disso, eu não tenho a menor dúvida. Entre turmas aqui já tem tido os julgamentos no sentido anterior. Então, só para já resolver esse processo, depois a gente pode até, porque tem as divergências, todos os meus votos, a gente já até aprofundar mais essa discussão, proferir o julgamento. Nos votos, nos termos, deu provimento ao apelo da autora para reverter a justa causa, nos termos da conclusão apresentada pelo eminente. Traz o voto adaptado, se chegar vencida a eminente relatora, que também condenava a ré em honorários advocatícios. Não, a eminente redatora, segundo votante, a redatora do acordo, que... Eu fico vencido no mérito e agora nos honorários eu acompanho. Isso, e aí é aquela questão observando a data de propositura da ação. Tá bom. E aí depois a gente aprofunda mais, Cristiano, que tem nas divergências voto aqui, até para poder fazer a adaptação também nos outros. No seu eu já vi que um aqui está nesse sentido, na sessão de hoje. Pela ordem, excelência. Eu não divergi para, de repente, até evitar futuros declaratórios, para esclarecer essa parte, é que eu fiz pedido de antecipação de tutela com base no 295 e do CPC, e queria saber se essa decisão, se o voto abordou também essa hipótese. Para não ser cedido, então... não, eu fiz no corpo da petição das razões, sim. Está incluído isso na coisa. Já tem previsão? Então, doutor, se não tiver, eventualmente tiver alguma equipe, tem os embaixos de declaração. Okay. Bom dia para os senhores. Bom dia. Agora tem um último processo, que é na sustentação FID, e depois a gente vai para os processos e analisa. Pauta física, NEJUS, número 7 da pauta. Número 7 da pauta, processo 2111-2014, relator desembargador Marcelo Pertence, revisor desembargador Fernando Viegas, inscrito advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim. Número 7 da pauta física. Qual fala? Doutor Fernando? Não, é físico. Pauta física. Físico. Esse votamos eu, o doutor Fernando e a doutora Cristiano. Depois do recurso interposto pelo autor Antônio Morato, no mérito do parcial provimento para receber condenação, horas excedente oitavo, todo período imprescrito, acrescido adicional convencional e na falta do legal, com reflexo em repouso semanais remunerados, aviso prévio, férias mais um terço, 13º salário, FGTS mais 40%, 1 hora extraordinária pela supressão do intervalo intra-jornada mínima, conforme súmula 437 do TST, por todo período imprescrito, acrescido adicional convencional e na falta deste legal, com reflexo em impostos semanais remunerados, avisos prévios, férias mais um terço, 13º, FGTS, afastando a aplicação do J394. Horas extras geram ainda reflexo em PLR. As horas extras acima deferidas serão calculadas em liquidação de sentença, observados os seguintes parâmetros: jornada acima fixada, frequência registrada dos controles de pontos juntados, evolução salarial do autor e parcelas fixas, por força do parágrafo 2º, cláusula 8ª da CCT, divisor 220. Autoriza a dedução de horas extras comprovadamente quitadas, respeitado regime de competência global, ressalvado entendimento desse relator, tal como se atestar por meio das fichas financeiras anexadas ao feito. Com esse recurso reposto pelo réu, rejeita preliminar arguída pelo autor em contra-razões e dou-lhe provimento parcial para excluir da responsabilidade solidária do advogado na condenação da litigância de má-fé. Para fim do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro que a exceção dos reflexos em férias indenizadas mais um terço, FGTS 40%, demais verbos natureza, tem natureza salarial. Eleva o valor da condenação para R$50 mil, passando as custas para R$1.000 pelo réu. Essa é a proposta de voto, apenas esclarecendo ao doutor Eduardo, para que não pareça contradição. Neste caso aqui, não há, no que diz respeito à gratificação especial, discussão sobre quando
foram concedidas aquelas gratificações. Em razão disso, eu estou mantendo, para não parecer incoerente com a decisão do voto anterior e que não houve a correta leitura. Essa é a proposta de voto. Com a palavra, o doutor Eduardo Queijo Farias. Senhor presidente, inicialmente, eu indagaria de Vossa Excelência, o senhor proveu dando horas extras além do oitavo. Com relação à fixação da jornada, foi a média dos depoimentos? Só um segundo. Fixa a jornada de 9 às 19h30, de segunda a sexta, 30 minutos de intervalo, das 20 às 22, com participação em campanhas universitárias, em 3 dias úteis, no mês de janeiro e julho de cada ano. Essa é a jornada fixada. Tá. Bom, senhor presidente, demais comandantes da Igreja Turma, senhor procurador, senhores prezados funcionários. O ponto remanescente seria somente com relação à equiparação salarial. Nós entendemos que a prova aqui ela foi no sentido de que, efetivamente, tanto o reclamante quanto os equiparandos exerceram a mesma função. Primeiro, de se destacar que, nessa função de coordenador ou supervisor de atendimento, o reclamante exerceu essa função desde o ano de 2006. Os paradigmas, o Heloísio, passou a exercer esta função a partir do ano de 2009. E a Maria Lúcia somente no ano de 2010. Com relação ao fato constitutivo do exercício da mesma função, a prova oral foi nesse sentido, a prova documental, inclusive pelos espelhos, com relação ao reclamante Maria Lúcia também, o próprio banco fez essa prova, juntando, e destacar que o preposto, quando ouvido, ele declarou que não sabe quando o reclamante passou a exercer a função de coordenador de atendimento, não sabe quando Maria Lúcia passou a exercer tal função, não sabe quando a Heloísio passou a exercer a função de coordenador de atendimento. E, no final, ele conclui: a função de coordenador de atendimento é normatizada pelo banco. Somado tudo isso, e a prova produzida pelo reclamante, através da oitiva da Simões Alexander e do Ismael, no sentido de que o reclamante exerceu essa função e que essa função, conforme o próprio preposto disse, é normatizada e é a mesma em qualquer agência ou departamento, e que os paradigmas exerceram a mesma função que o reclamante. Não houve, da parte do banco, nenhuma prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a nosso sentir. Então, espero, Excelência, que aqui, respeitado o entendimento de Vossa Excelência, que a gente espera que possa ser revisto, para prover o recurso do reclamante para crescer as diferenças salariais pela equiparação salarial, com os reflexos postulados, inclusive em horas extras deferidas e pagas. É o que se espera, Excelência. Eu vou me limitar a esse ponto, eu vou pedir vênia, eu vou manter o voto como apresentado, eu transcrevo os depoimentos testemunhais que foram colhidos, mas chego à conclusão que as declarações confirmam a tese defensiva que o senhor Luiz trabalhava agente corporate, desempenhando ministérios distintos, com diversa especificação e qualificação técnica. Quanto ao modelo Maria Lúcia, nós quer informação na prova oral, no sentido que o autor e paradigma desempenhavam as mesmas tarefas. Os documentos referidos na peça recursal 360-336, levados a cotejo, também não prestam para comprovar a alegada identidade de função. Embora ali conste no campo CBO, o enquadramento do autor e paradigma, supervisor administrativo, os documentos de folhas 366 e 344, os quais descrevem alterações do cargo de nível dentro do banco, revelam que comparantes não ocupam os mesmos cargos. Além disso, também há boa parte do período imprescrito que eles não estavam trabalhando sequer na mesma região metropolitana. Eu peço bem ao eminente advogado e mantenho o voto como apresentado, mas eu consulto os demais colegas como voto. Doutor Fernando Viegas. Estou inteiramente de acordo. Doutora Cristiano. Então fica proclamado sendo o voto do relator. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom trabalho para todos. Bom final de semana, senhor. Obrigado. Agora vamos aprovar a ata da sessão anterior. De acordo.
Aprovada a ata da sessão anterior, que a gente tinha começado antes. Sustentações orais, na processo físico, vamos já aproveitar que nós já estamos neles e vamos dar uma examinada? Já para encerrar isso, depois a gente volta para o processo físico. Tem divergência no 8 da pauta. Só destacar, ó, o número... Isso não sou eu, não, né? O número 8